Quem já está com a Bíblia aberta, diga amém. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo ao Senhor, moveu de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Podeis tomar assento na noite deste dia. Diga para o teu irmão nesta noite: não chore. Profeticamente, olhe para ele e diga: não chore. Existe alguém que está entrando na cidade nesta noite. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que aconteceu contigo no passado. Eu não sei qual foi a história que te trouxe até aqui nesta noite. Eu só sei que é balizado no texto que ora acabamos de ler. Eu quero intitular a mensagem desta noite subordinado ao seguinte tema: desta vez será diferente. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: desta vez será diferente. Aleluia. Jesus estava, antes de chegar à cidade de Naim, ele estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de Naum ou aldeia de consolação. Ele está lá, e enquanto isso, na cidade de Naim, estava tendo um velório. Algo que eu acho interessante é que Deus, ele não vai no mesmo dia do velório. A Bíblia faz questão de dizer: no dia seguinte, Jesus vai à cidade de Naim. Aí você fala: será que ele vai chegar atrasado? Eu quero dizer uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo. Como foi dito aqui nesta noite, o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo determinado. O tempo do homem é o tempo de Cronos. É um tempo que tem um ano, que tem meses, que tem dias e que tem horas. O tempo de Deus não tem isso, porque ele vive na eternidade. É por isso que ele é chamado de El Olam, ou seja, o Deus eterno. Mas mesmo sendo eterno, ele sabe o que faz. Mesmo sendo eterno e habitando na eternidade, ele sabe a hora certa e o momento certo de dar a vitória e de mudar a história da humanidade e daquele que tem fé e que acredita nele. Aleluia. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: é que agora ele sai da cidade de Cafarnaum no dia seguinte. Segundo a tradição judaica, dos místicos judaicos, diz que um velório durava 3 dias, porque acreditavam-se que a alma ainda perambulava ali aonde estava velando o corpo. Aí é que eu acho lindo em Jesus, é que ele não vai no mesmo dia, ele não sai no mesmo dia, porque aquele dia seria o 3º dia. Então a Bíblia faz questão de dizer que ele vai no dia seguinte, é o 4º dia. Aleluia. Sabe o que significa isso? Deus não trabalha com a lógica humana. O meu Deus e o teu Deus não trabalha com a lógica humana, porque se ele fosse no 3º dia, os judeus iriam dizer: claro, a alma estava por aqui, por isso que esse defunto ressuscitou. Então a Bíblia faz questão de dizer que no dia seguinte ele viaja, uma viagem descomunal, fenomenal, até Naim. Sabe quantos quilômetros tinha de Cafarnaum a Naim? Tinha aproximadamente 40 quilômetros, meu irmão. Nosso Deus vem de longe, mas ele não mede esforços para lhe dar a vitória. E hoje, com
Com certeza Ele está aqui nesta rua. Ele está dizendo: eu vim do céu e estou aqui nesta noite justamente para mudar a tua história e para dizer que desta vez a tua história será diferente. Levanta aquela fúria amarada. Desta vez a tua história será diferente. E enquanto isso, lá dentro da cidade, estava saindo aquela mãe do velório. E a Bíblia também faz questão de dizer que era viúva. Porque a Bíblia não disse uma mulher que tinha perdido seu filho. Porque a Bíblia faz questão de dizer uma viúva. Porque naquela época, uma viúva não era como as de hoje. Os maridos trabalhadores, quando morrem, é só ela ir na Previdência e pedir, segundo a lei 8.213, e dizer: olha, meu marido morreu e agora eu quero a pensão, eu quero tudo que eu tenho direito. Mas naquela época não, eram a maioria autônomos, não tinha carteira assinada. E aquela viúva, tem uma questão de dizer, era uma mulher totalmente agora desgraçada. Estava entrando na maldição, estava entrando na calamidade, estava vivendo seu pior dia da história. Primeira vez, o cortejo passa pela cidade de Naim. Hoje tem rabecão, hoje tem defesa civil, hoje é só chegar lá e enterrar, não precisa nem ver, só chegar lá e enterrar, porque eles mesmos fazem questão de levar, mas naquela época não. O cortejo era igual esta rua aqui. Todo mundo observava o caixão passando pela cidade. Meu Deus, que desgraça. Já tinha passado com o marido. E todo mundo olhava para aquela mulher e dizia: agora, quem vai sustentá-la? Quem vai sustentar? Essa criança ainda é nova, e quem vai sustentar? E agora o que eu acho interessante é que aquela mulher tinha passado a primeira vergonha. Mas agora, o que acontece? O menino cresce, a primeira vergonha ela tinha passado, o menino agora se torna jovem e vai para a lavoura também trabalhar. Mas um dia, esse mesmo jovem que foi para a lavoura trabalhar, sente-se mal. Eu não sei qual foi a doença, mas talvez chegou em casa já passando mal. E a mãe olha, e já com um trauma na cabeça, porque já tinha acontecido o primeiro fato. E agora parece que a história vai se repetir pela segunda vez. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Jesus está na cidade, quando Jesus está na casa, a história não se repete. Quando Jesus está na cidade,